Momento do Discipulado. O discipulado da Esther a preparou para momentos decisivos. A Esther era uma jovem judia, cativa na Babilônia, e provavelmente ela já nasceu quando o cativeiro estava passando para o controle da Pérsia, e ela, não temos a idade dela, aliás, não temos a idade de mulher nenhuma na Bíblia, a não ser Sara, a única mulher na Bíblia de quem se menciona a idade é Sara, nenhuma outra mulher. Não sabemos a idade da Esther, mas ela era jovem, porque junto com as outras jovens ela foi levada a um concurso para rainha. Não foi a primeira. Quando ela teve a sua vez, o rei Assuero já estava cansado das outras, que eram muito vulgares, muito comuns. Se preparavam muito, tinham beleza, tinham sexo, tinham outras virtudes, sensualidade, muita aparência, mas não tinham o que o rei desejava de uma esposa, a amizade, a companheirice, e a Esther estava preparada para isto. Além de ter beleza e tudo que as outras tinham, ela tinha a simplicidade e o conteúdo que as outras não tinham. Mas não parou por aí, porque o rei era complicado. E a Esther teve que intervir em momentos importantes. O primeiro deles foi quando o Amã fez o rei decretar a morte dos judeus. O Mordecai, que era o primo da Esther, mas era também o líder espiritual dela, e ela fez bem em ser submissa à autoridade de Deus na vida do Mordecai, porque isso a ajudou muito. Ela recebeu uma orientação para ir ao rei, mas ela não tinha sido chamada à presença do rei nos últimos 30 dias. E ela temia quem se aproximasse do rei sem ser chamado poderia ter a pena de morte. Mas o Mordecai exortou: a situação é crítica, decisiva e é necessário que você vá. E ela foi e usou a sabedoria, porque o rei perguntou: o que você quer? Ela não disse logo o que queria, porque poderia não ser bem atendida. Ela quis ganhar a confiança do rei. Ó rei, eu gostaria que o rei pudesse ir ao banquete que eu preparei hoje. Era uma coisa relativamente simples e o rei achou que não era problemático e concordou e foi. É claro que no banquete o rei ficou perto dela e um carinho aqui, uma coisa ou outra, e ela conversando e sorrindo agradou ao rei. E o rei disse: agora pode pedir. Ô rei, me dá mais uma oportunidade, venha ao banquete que eu vou preparar amanhã para o rei. Ela quis ganhar tempo, ganhando a confiança do rei. Há coisas que a Bíblia não diz. Por exemplo, o rei que já não a chamava há um mês, quando concordou em ir ao banquete dela, naquela noite, suponhamos que depois do banquete à noite, o rei deve tê-la chamado para dormir com ela, é claro. E ela então ganhou mais ainda a confiança do rei. No banquete seguinte, então ela já estava bem segura da posição dela, então ela trouxe da melhor maneira que ela podia o pleito, que era muito duro, salvar a vida dos judeus e condenar aquele que era o inimigo dos judeus, que era o Amã. Isso foi uma espécie de novidade para o rei, mas a coisa deu certo e tinha que ser naquele dia, porque no outro dia a mãe já tinha preparado a forca
para o Mordecai, e o Senhor não deixou o rei dormir naquela noite, ou seja, Deus estava agindo. Eram momentos decisivos e a rainha Esther não podia falhar, e ela estava bem preparada para aquele momento, ou aqueles momentos decisivos. Deus também nos quer preparar para momentos decisivos. Quando você encontra uma pessoa na rua, de alguma forma, Deus colocou aquela pessoa no seu caminho e você começa a falar do evangelho, ela abre o coração, aquele momento é decisivo. Você não tem que largar a palavra para lá, você tem que continuar a acompanhar a palavra até que você tenha a oportunidade de orar com a pessoa para tomar a decisão pelo Senhor. O momento é importante, não pode perder aquele momento. Se a pessoa foi conduzida na conversa a ter uma convicção do Espírito Santo, de seus pecados, a necessidade de crer em Jesus, e você faz o apelo, a pessoa toma uma decisão pelo Senhor, aquele momento é fundamental, importantíssimo na vida daquela pessoa. E se você não aproveitar naquele momento, pode ser que a oportunidade não se repita nunca mais. Não sabemos o que Deus vai providenciar, mas oportunidades não são para serem perdidas. O apóstolo Paulo, em Colossenses, nos exorta: aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre temperada com sal, com testemunho. Nós precisamos ser convincentes na palavra e nós precisamos ser decisivos, firmes em aproveitar as oportunidades. Não podemos deixar para depois, o depois pode não chegar nunca mais. Deus nos quer preparados para aproveitar aqueles momentos que são decisivos. Entenda isto. O discipulado da Esther foi uma preparação. Ela teve uma preparação intelectual. Certamente Mordecai a ensinou a se alimentar bem, e ela se preparou em todas as áreas, se resguardou, se manteve virgem, cuidou da aparência, certamente ela fazia exercícios, ginástica, ela não era uma pessoa parada, não era mesmo uma pessoa sedentária, ela se preparou para aquele momento que chegou, e quando chegou ela foi a escolhida, porque era a que estava mais bem preparada para ser esposa do rei. Ela agradou em cheio ao rei. Mas depois a vida continuou e o preparo que ela recebeu a fez entender que há momentos que são decisivos na nossa vida e não podemos falhar. A volta de Jesus vai ser repentina no arrebatamento, depois quando pisar a terra também. Mas no arrebatamento ele nem vem à terra, ele nos aguardará nos ares. E a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos em Cristo serão transformados. Os que estiverem totalmente preparados. Vai ser muita decepção para muito crente que se acomoda, acha que está salvo de qualquer jeito. Naquele grande dia do arrebatamento vai ser uma decepção geral para muita gente que vai ficar, crentes que não dão fruto, crentes acomodados, crentes que amam o mundo, crentes que não se santificam. Vai ser uma desilusão muito grande para muitos. Só subirão os que estarão plenamente preparados. A história da rainha Esther nos exemplifica isto. Estando preparados para o arrebatamento a qualquer hora, que pode acontecer agora. Então temos que estar preparados agora. A vida toda consertada de pecados confessados e perdoados, nossa situação com os irmãos acertada, nossa questão com a autoridade bem definida. Você
totalmente submisso, obediente à autoridade que Deus colocou aqui na terra. Tudo isso precisa estar completamente acertado, e a hora de acertar é agora. E se você não acertar agora, provavelmente não vai acertar nunca e vai perder a salvação. Mas é necessário que se prepare. Deus colocou Mordecai para exortar a Esther. Eu acredito que o Mordecai era assim mais elétrico, nervoso, uma pessoa agitada, que deu duro com a Esther, disciplinou a Esther, ele que criou a Esther, disciplinou a Esther, e a Esther estava bem preparada a qualquer momento. E quando precisou ir ao rei para pedir pelo povo judeu, ela não negou e fez da melhor maneira, fez a coisa certa, foi eficiente, e Deus a honrou, abençoando o pedido dela, e ela foi mais exaltada ainda quando indicou Mordecai para estar com ela ali no palácio, ser autoridade do rei também. Vamos aprender isso. Nós discipulamos uma pessoa para ser uma pessoa firme no Senhor, ganhadora de almas, um líder, e não para ser um crente qualquer, esquentador de banco. A pessoa precisa ser discipulada para ser uma pessoa que Deus possa usar a qualquer momento, porque ela estará preparada. Nós vamos preparar. Isso é tarefa nossa, minha, sua, de todo cristão, fazer discípulos, preparando os discípulos para os momentos importantes e decisivos. Você tem se empenhado nisto? Meu irmão, minha irmã, você tem se empenhado nisto?